Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Lume Podcast, o podcast do portal lumeliteratura.com.br, e a gente já começa recebendo uma vencedora do Jabuti, jogando a expectativa do podcast lá no alto, onde eu não vou conseguir acompanhar, e ela é uma dessas pessoas que dão raivinha, porque ela é multitalentosa. Ela é escritora, tradutora, atriz, diretora teatral. E se você acha que a tradução não é um talento, em primeiro lugar, você está errada. E em segundo, ela traduz do alemão. E falar alemão já é um talento por si só. Imagina traduzir. Então é com muita raivinha, mas também com muito carinho, que eu recebo hoje Carla Bessa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, conversar com vocês. E ser a primeira, nossa, eu nem sabia. Um prazer. Obrigada. Eu que te agradeço, imagina. E eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu quero que se torne uma tradição aqui no podcast. Certo. O nome Lume é uma homenagem à coleção Vagalume, saudosa coleção Vagalume, e foi através dela que eu me apaixonei pela leitura. Ah, que maravilha. E eu quero te perguntar quais foram os teus vagalumes literários, ou seja, as obras ou os autores que fizeram com que você se apaixonasse pela leitura lá no começo. Na infância ou na adolescência? A minha formação como leitora se deu primeiro nas bibliotecas da escola. Em casa, a gente não tinha muito livro, meus pais eram pessoas muito simples, mas que cuidaram de dar uma educação boa. Nós éramos 4, então não tínhamos muitos livros em casa, mas tínhamos boas escolas com bibliotecas bastante interessantes. Desde que eu me lembro, eu ficava muito tempo na biblioteca. Minhas primeiras leituras assim conscientes foram livros policiais. Eu li muito Agatha Christie, essas coisas. Eu gostava dessas histórias de detetive, de ter que descobrir. Isso lá no começo, né? Isso acho que me influenciou de maneira inconsciente. Acho a biblioteca um ambiente muito importante. Aqui na Alemanha, eles dão muito valor. Em cada esquina você tem uma biblioteca. Mesmo as pessoas que não têm condições de comprar livros, ser associado da biblioteca não custa nada e você pode pegar qualquer livro e levar para casa. Meu filho utilizou muito essa possibilidade, as crianças aqui usam muito isso, e isso eu sinto que é uma coisa que faz um pouco falta no Brasil, né? Não tem tanta biblioteca. Isso é uma pena, porque é essencial até para as crianças que não têm muita condição. E também as que têm, é um ambiente agradável. Você encontra outros leitores, você discute sobre literatura, tem clubes de leitura. Isso na minha época não tinha, mas eu ficava ali sozinha, com o nariz nos livros. Agora, uma coisa que não são livros, mas que me influenciou muito também, foi uma tradição oral na minha família. A minha mãe contava muitas histórias e o meu pai também, eram pessoas muito eloquentes, falantes mesmo. A minha mãe, inclusive, era muito teatral, ela não só contava, como ela representava as histórias, fazia vozes. Então, acho que isso me influenciou bastante, até porque eu fui estudar teatro, então, depois, quando eu fiquei adulta, eu acho que isso é um pouco influência dela, dessa contação de histórias. E esse interesse pela oralidade marcou muito a minha literatura quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever bem tarde, porque eu fiz primeiro teatro, e quando eu comecei a escrever, o meu primeiro livro, ele tem muita influência da oralidade, sobretudo da oralidade do Rio de Janeiro, que é de onde eu venho, e o próprio livro Urubus, que ganhou o prêmio Jabuti, também tem essa marca da oralidade forte. Então, são coisas que a gente pensa que não tem nada a ver com literatura, mas tem. Essa contação de história, isso também é literatura, né? Tem até uma tradição de literatura oral em vários lugares no Brasil mesmo, né? E eu acho que isso também a gente não deve esquecer que é importante contar as histórias. Isso foi uma influência importante, e mais as bibliotecas. Sim, eu concordo muito com o valor dessa oralidade. Inclusive, eu costumo dizer que o primeiro momento que você faz literatura na vida é quando você está brincando com seus bonecos e inventando histórias, sabe? É verdade. Porque você está fazendo literatura de alguma maneira. Você não está escrevendo, mas você está criando ali a sua historinha e contando para si mesmo, né? Exato. Se você não parar de fazer isso nunca, você acaba se tornando um escritor. É verdade. Ou um autor. E aí eu quero te perguntar de onde surgiu o teu interesse pelo teatro. Você já falou um pouquinho da influência dos teus pais, né? Uhum. Mas como foi que tu enveredou por essa vida artística? Eu sempre quis ser atriz.
desde pequena era uma coisa que eu tinha vontade. Eu comecei a fazer teatro criança ainda, né? Na rua tinha um grupinho de teatro, a minha mãe me levou para fazer, e isso sempre me interessou. Eu acho que vem dessa influência dela, vem da influência da minha irmã também. Eu tenho uma irmã 13 anos mais velha que eu, e ela é musicista. Ela tocava piano, mas ela influenciou bastante essa tendência artística minha, né? Eu não tocava nenhum instrumento, mas eu fazia balé, e eu acho que por causa da dança e dessa influência da minha irmã, eu sempre me interessei pelo teatro, e eu acho que tem a ver com essa questão de querer ser outras pessoas, de querer me colocar na pele de outras pessoas. Eu sempre tive muito interesse de trocar a perspectiva, de sair da minha e pegar a perspectiva de outra pessoa. E isso eu acho que eu continuei fazendo também. Eu parei o teatro, fui traduzir, que é mais ou menos a mesma coisa. Eu fui falar pelo texto de outros, né? Já na tradução e trocando a perspectiva, e o passo para escrever, para mim, foi só um movimento muito natural, porque eu já estava fazendo isso, na verdade. Eu estava vivendo na pele de outras pessoas, eu fazia isso no teatro, e agora eu faço através dos meus personagens, né? Sempre um pouco esse desejo, né? Você também é escritor, da gente querer ser outro, né? Ser outras pessoas. Agora, uma curiosidade que eu sempre tenho com quem faz teatro no Brasil: qual foi o menor público que você já teve? Essa é uma ótima pergunta. Eu lembro que uma vez eu fazia uma peça infantil, já era jovem, né? Já era maior de idade, e eu fazia uma peça infantil e nós tínhamos 2 pessoas na plateia. E nós éramos 4 no palco. E no Brasil, na minha época pelo menos, a gente dizia que o mínimo é você tem que ter tantos espectadores quanto pessoas no palco, senão você não faz. Mas a gente decidiu fazer assim mesmo para essas 2 pessoas, e eu lembro que foi uma apresentação ótima, ótima. A gente desencanou e fez, e as pessoas ficaram muito felizes da gente fazer para elas. Depois a gente saiu, todo mundo junto, foi tomar uma cerveja. Mas é triste, claro, né? É triste, mas a gente levou assim, levou na brincadeira. Foi uma brincadeira séria, mas foi uma brincadeira e foi gostoso. Agora, é claro que é triste, né? Isso não devia acontecer. Não deveria. Não deveria mesmo, né? Mas eu imagino que isso faça parte até da formação, né, do ator. E imagino também que deve ter sido uma experiência muito interessante para esses 2 espectadores. É. Algo que eles nunca devem ter esquecido. Eu acho que para eles foi inesquecível, né? Com certeza. Eu lembro de ter visto um ator, não lembro agora quem foi, me falta a memória, mas lembro que ele contou que ele fez um monólogo e só tinha uma pessoa na plateia. Ai, meu Deus. Então foi meio que uma conversa, assim. Não uma conversa porque era um texto fechado, mas só tinha 2 pessoas ali no teatro. Então deve ter sido uma experiência muito curiosa, muito única, né? É legal porque você tem um pouco esse caráter de ensaio aberto. Porque é uma apresentação, mas como tem tão pouca gente, parece um ensaio aberto. Eu imagino que a gente até poderia ter repetido alguma cena, parado, interagido com essas pessoas, né? Porque talvez tivesse sido até uma coisa interessante para eles, porque é uma situação única e a gente tem que fazer o melhor dessa situação, né? E aí tu se mudou para a Alemanha em 91. 91. E tu foi ser atriz na Alemanha também, não é isso? Isso, eu terminei a minha formação. Eu estudei primeiro na Universidade do Rio de Janeiro, na Unirio, e aí depois eu troquei, eu fui para a CAL, a Casa de Artes de Laranjeiras. E quando eu terminei a CAL, na verdade a minha ideia era passar um ano no exterior, uma espécie de intercâmbio, uma organização própria, e depois voltar. Só que eu vim e eu fiz um curso com um teatro na Dinamarca chamado Teatro Potlas, que é também, aliás, até bem conhecido no Brasil. Eles fazem muita coisa com brasileiros. E lá, a minha intenção era de ir lá e ir para a casa da minha irmã na França, porque a minha irmã já morava na França. Mas durante o curso eu conheci um diretor de teatro alemão e ele me convidou. E eu fui para Frankfurt. Deu certo, era para fazer um estágio, mas ele propôs um contrato. E aí eu fiquei. No começo eu não falava nada de alemão. Era uma espécie de dança-teatro, eu fazia muita dança. Quando falava em inglês.
E aos poucos fui aprender, na verdade aprendi até muito rápido o alemão, e fui ficando, aí fiquei, né? São 31 anos já. Bastante tempo. E durante essa época, tu chegou a se interessar por escrever para o teatro também, fazer roteiro, enfim. Mexeu com isso de alguma maneira? Não, olha só, escrita para mim, eu tinha um medo horrível. Eu não acreditava que fosse da minha competência. Por quê? Eu vou te explicar. Na minha época, ainda existe, na minha época era ainda mais forte essa coisa do português no Brasil ser muito cunhado pelo português de Portugal, né? E tinha essa diferença muito grande entre o português escrito e o português falado. Ainda existe. O português padrão não é o português que a gente fala. Nem de longe. E já melhorou bastante. Na minha época, era uma coisa assim muito rígida. E como eu fui muito influenciada pela oralidade, a língua que me interessava era a língua viva, a língua falada, a língua que eu falava e que as pessoas falavam. E se eu fosse escrever, eu ia escrever naquela língua. E como não podia, eu achava que não podia, que não era permitido, eu nunca escrevi, porque aquele português lá, padrão, não era a minha língua. Então, eu só fui ter coragem para escrever aos 45 anos, assim, bem tarde mesmo. Eu já estava traduzindo, já é uma escrita, e aí, através da tradução, eu entendi que você tem essa liberdade na literatura, né? De escrever, de usar oralidade, e agora também já há uma abertura bem maior. Então, demorou muito para eu ter essa coragem. E eu sinto que até hoje algumas pessoas no Brasil ficam com medo por causa disso, né? Porque acham que estão escrevendo português errado, entre aspas. Não existe errado, né? Existem essas, como diz o Marcos Banho, né? São as variedades do português, né? Claro que existe errado em determinados contextos, mas a literatura ela tem essa liberdade de você usar o português que você fala, até porque depois tem um revisor, se for o caso de corrigir alguma coisa. Sim, eu passei, porque eu só passei por faculdades. Eu nunca me formei em nada, mas eu passei por 4 cursos universitários. Um deles foi letras. Uhum. E uma frase que se repetia muito na faculdade e ficou marcada para mim é que você tem que ser poliglota dentro da sua própria língua. É verdade. Então, em cada contexto, em cada situação, você pode falar de uma maneira diferente, usar palavras diferentes. Isso. E acho que a literatura pode aceitar todas, assim, dependendo da proposta, de como você esteja escrevendo no momento. Exato. Exato. E aí, além de atriz, você se tornou diretora também, né? Isso. Aí na Alemanha mesmo? Eu só fiz teatro aqui na Alemanha. Quer dizer, lá no Brasil eu fiz, mas era durante a minha formação, porque quando eu me formei eu vim para cá, então... Verdade. E o teatro, ele trabalha muito a parte física. Não só a sua fisicalidade, mas a fisicalidade da cena, dos espaços, a geografia da cena, né? Tu acha que tu trouxe isso, assim, de alguma maneira para a literatura? Enfim, como o teatro te influenciou? O teatro me influenciou muito, primeiro no sentido dessa oralidade também, porque no teatro usa muito a língua falada mesmo, né? Adapta até, às vezes, o texto para caber na boca, como a gente diz no teatro, né? Senão não cabe na boca. Isso foi uma influência muito forte, né? A coisa também dos cortes e das rupturas. A minha literatura ela é muito cheia de cortes bruscos, assim, eu acho que vem do teatro que eu estava fazendo, que tem essa coisa de muda de cena, muda a luz, pá, você já está em outra cena, não tinha muito, assim, introdução, é sempre muitos cortes. E a coisa espacial, talvez, eu nunca pensei nesse sentido, mas a minha literatura, até agora, vai mudar, porque já estou até em outro trabalho, mas até agora a minha literatura sempre muito ligada ao espaço de onde eu vim, né, do Rio de Janeiro. Todos os meus livros, até hoje, foram 3, eles acontecem no Rio. Então, é um ambiente muito específico. Agora, o 4º livro que está saindo em novembro já não é mais isso. E o que eu estou escrevendo, muito menos. Mas eu estava carregando esse ambiente carioca comigo por muito tempo. Por 30 anos aqui na Alemanha, eu estava carregando isso. Agora eu já fiz o meu exorcismo, já botei lá no livro, chega, agora larguei. Descarregou, né?
E agora entrando no universo da tradução, como foi que você entrou no universo da tradução? Então, eu estava lá para o ano 2012, por aí, eu tinha resolvido parar de fazer teatro, eu já tinha uns 3 ou 4 anos, e estava querendo tomar outro rumo, porque eu parei mesmo completamente de fazer teatro, e estava buscando, e a tradução sempre me interessou. Eu falo perfeitamente alemão e escrevo também, e aí foi uma coisa que eu pensei, o que eu posso fazer? Eu poderia talvez tentar a tradução. Eu não queria fazer tradução técnica, porque não me interessava. Eu pensei, eu bem poderia tentar traduzir literatura. Aí eu fiz um ano de estudos autodidáticos, eu sou muito autodidática, eu sou, inclusive, uma defensora, né? Eu acho que a gente só aprende mesmo quando a gente se ensina. Então, eu peguei vários livros e fiz alguns cursos na internet, alguns cursos presenciais de tradução, e preparei, depois desse ano que me ensinei, eu preparei uma amostra de tradução, fui apresentando nas editoras brasileiras, e eu tive muita sorte, porque eu consegui logo um contato com a editora Estação Liberdade, de São Paulo, que fechou um contrato comigo. E aí eu fiz a minha primeira tradução, e aí foi. Aí eu não parei mais de fazer, e eu acho que foi, para mim, perfeito, porque foi realmente um passo muito natural do teatro para a tradução, o trabalho com texto, eu continuei trabalhando, e aí da tradução para a própria escrita, foi tudo muito assim, muito suave, muito normal. E tu faz tradução do alemão pro português, Uhum. não do português para alemão. Não, não faço, não. E muita gente acha que quem traduz faz os dois caminhos sempre. Não tem essa noção de que são coisas bem diferentes, né? É. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. O quão difícil é você trazer do teu idioma natal para esse outro idioma que você domina, mas não é nativa. Sobretudo assim, pelo menos aqui, a gente diz que a literatura, sobretudo literatura, não tem como. Você tem que traduzir sempre para a sua língua materna. Por quê? Porque literatura não é uma coisa assim, técnica fixa, que você vai traduzir uma palavra pela outra, né? E tem fórmula e você traduz. A literatura vive muito do que está nas entrelinhas, né? E você precisa conhecer não só a língua, como todo o ambiente cultural daquela língua, né? E você tem que conhecer de dentro, não pode ser uma coisa aprendida. E é por isso que a gente sempre traduz para a língua materna, porque eu vou entender não só o que está escrito ali, eu vou conseguir transcrever, mas também o que não está escrito, as intenções, as coisas subentendidas, o subtexto, e tem que funcionar na outra língua, porque não é só passar uma palavra para um sinônimo. A começar que cada palavra tem várias, você pode escolher. Já começa por aí a dificuldade. Mas também a ambientação, o contexto cultural, o contexto social, você tem que conhecer tudo isso. Por isso não dá, não tem como. Eu não traduziria na outra direção, porque eu não crescia, a não ser que eu fosse crescer nas duas línguas. Isso existe. Tem pessoas que realmente cresceram. Aí tudo bem. Eu não cresci aqui, a parte que me formou, né, a minha personalidade, foi formada no Brasil, então eu não tenho esse conhecimento de dentro, como a gente fala, né? Eu aprendi essa língua, aprendi muito bem, eu vivo aqui há mais tempo do que eu vivi já no Brasil, eu até escreveria em alemão, mas traduzir não, porque quando eu escrevo o que eu conheço, a minha realidade, certo? E para traduzir eu vou ter que trazer a realidade de uma outra pessoa, não tem como. Urubus, ele foi traduzido para alemão, certo? Foi traduzida. Tu leu o livro em alemão? Eu não só li, como eu participei ativamente da tradução. E como foi para ti ver outra pessoa traduzindo o teu livro para uma língua que você conhece, né? Então você meio que estava vendo a interpretação dessa outra pessoa sobre a tua obra. Como que foi isso para ti? Foi muito bacana e muito enriquecedor, porque eu não só li, mas ela trabalhou comigo de uma forma muito próxima. Ela me mandava conto por conto para eu ler. Às vezes ela vinha com muitas perguntas, porque tinha contextos que ela não conhecia e o que eu queria dizer com aquilo, não conseguia interpretar, e eu estava muito aberta, então ela foi um diálogo muito, muito legal,
Foi assim, conto por conto, passou pela minha mão e eu dei o aval, eu corrigi coisas, eu propus mudanças e ela está muito aberta também. E então o resultado final, eu estou muito satisfeita. Ela conseguiu traduzir não só corretamente, mas ela traduziu toda a ambientação, o ritmo, que é muito importante na minha escrita, né? A minha escrita é metade enredo, metade forma. Eu dou muito valor à questão do ritmo, da linguagem. É uma linguagem muito específica. E ela conseguiu realmente traduzir o intuito mesmo do meu livro, não só as palavras. Eu sei avaliar porque, primeiro, que eu falo a língua, e segundo, que já teve outra tradução de alguns contos do livro, e realmente eu prefiro a tradução dela, acho bem mais correta. Agora, entrando na literatura, tu começou participando de concursos literários, inclusive vencendo alguns. Isso. E é interessante porque dentro desse meio, muitas vezes, há quem pense que esses prêmios vão privilegiar sempre as mesmas pessoas, que são cartas marcadas, que é o amiguinho de sei lá quem. E você estava aí na Alemanha, num outro ambiente, fazendo outras coisas, e começou a ser reconhecida nesses concursos. Como foi para ti participar e vencer e começar a ver teu trabalho sendo reconhecido através de concursos literários? Bom, primeiro, só para fazer um comentário, a questão da carta marcada, né? Olha, muitos concursos no Brasil acontecem anonimamente. Você manda o texto com pseudônimo. Então, não tem muito essa coisa de carta marcada, porque pseudônimo. Por exemplo, o primeiro concurso que eu ganhei, que foi com o Conto Urubus, que foi o Off Flip, eu fiquei, acho que em quarto ou terceiro lugar na época, que foi uma super motivação para mim. Foi um concurso que eu entrei anônima, então não tinha mesmo essa coisa. Claro que é muito difícil, são muitos concorrentes, a pessoa não deve desanimar porque não ganhou, porque é muito difícil ganhar, é muito difícil, depende de vários fatores. Você tem que imaginar que a pessoa que vai ler aquilo, ela está lendo 200, 300 textos, também é uma pessoa, é um ser humano. Se não pegar a pessoa na hora, ela vai parar de ler, talvez, e é normal. Então, às vezes, você não ganhou, talvez não é uma questão de caridade, é porque não foi o momento, não pegou aquela pessoa. Se fosse outro, pegava. Agora, para mim, claro, que foi um super impulso, uma motivação, porque, claro que no começo todo mundo é inseguro, né? Eu estava insegura, será que isso que eu estou fazendo presta? Eu já tinha um grupinho de literatura, inclusive aconselho muito as pessoas que querem escrever, se juntar com outras e fazer clubes de leitura, de troca. Isso me motivou bastante também. Mas um prêmio é sempre assim, um reconhecimento e dá uma visibilidade. E isso é legal, porque aí, né, você começa a ser conhecido um pouquinho ali na cena, no meio. Aquilo me motivou a continuar escrevendo. E eu acho que isso, na verdade, o segredo é você continuar, não parar, é insistir, a obsessão tem que ser uma coisa obsessiva, porque sempre vai ter críticas, sempre vai ter gente que não gosta, assim como tem gente que gosta, e o importante é você manter, né, ter uma continuidade da escrita, eu acho que isso é muito importante. E o teu método de escrita, eu já te vi falando sobre isso, é muito curioso, que é o lance dos grampos, não é isso? Pois é. Como que é isso, assim? Como isso funciona? É assim, agora eu acho que eu consegui formular melhor. Realmente eu não tenho muito método, tá? Eu sou muito intuitiva. Por isso que, para mim, escrever romance é muito mais difícil do que escrever conto. Porque conto, você pega um impulso, vai e daqui a pouco acabou. O romance, se você não tiver um método, é muito doloroso, porque você se perde totalmente. E esse método que eu encontrei é assim, você vai escrevendo cenas e grampeia. Aí você escreve uma cena, você tem uma ideia, personagem está aí, né? Normalmente eu tenho um personagem ou dois, acompanho o personagem, saio seguindo ele pela rua, e aí escrevo uma cena, aconteceu isso aqui, grampeio. Aí eu escrevo uma cena para o outro personagem, grampeio. Aí me vem uma ideia ou tal, vou grampeando. Aí eu vou com um monte, fico fazendo um monte de bolinho, assim, de montinho. É confuso, até porque num romance a coisa toma uma dimensão, né? São muitas páginas, depois eu acabo esquecendo a cena que eu escrevi no começo, mas é um método caótico que eu não aconselho muito a ninguém, mas é o meu método, não sei trabalhar. Como funciona, né?
é intuitivo, mas inclusive, eu já relaxei um pouco em relação a isso, porque eu estou fazendo agora, no momento, uma oficina de romance aqui na Alemanha, com um escritor famoso aqui, e eu achei que eu ia chegar lá, ele ia dizer que não, se você não tiver um método, não tem como, você não vai escrever romance nenhum, que ia brigar comigo. Cheguei lá, ele trabalha assim também, não tem método. E eu vi os outros colegas, tem alguns que têm, mas tem muita gente que escreve assim também. É intuitivo, sai escrevendo, sai atrás do personagem, vai acompanhando o personagem pelo seu dia a dia, e aí acaba desenvolvendo um romance. Quando você está assim no meio, aí vem o fim, né? Porque o fim, ele nasce do meio. É que nem na vida, né? As coisas, você vai vivendo um negócio, e aí, da maneira como você elabora a tua vida, você vai ter consequências que vão te levar a um fim daquela história. É mais ou menos assim, mas é muita confusão, eu sou muito caótica. Eu gosto. Me identifico com isso. E aí vem o Aí Fiquei Sem Esse Filho, teu primeiro livro. Isso. Que é um título, aliás, que chama muita atenção. Não é Aí Eu Fiquei Sem Meu Filho. É Aí Fiquei Sem Esse Filho. E esse livro você escreveu baseada numa série de entrevistas que você fez com mães que efetivamente perderam seus filhos, né? Como foi essa experiência das entrevistas e a experiência de passar isso de maneira ficcionalizada para o papel? Bom, algumas histórias são baseadas em entrevistas e algumas são baseadas em jornal, em matéria de jornal. São histórias reais que eu ficcionalizei, mas não são todas que foram baseadas em entrevista. As entrevistas, bom, foi uma história pessoal. Eu conheci algumas pessoas que, de fato, perderam os filhos por conta da violência no Rio, né? Então, esse é um livro sobre a violência muito concreta de pessoas sendo assassinadas. É um tema bem duro. E eu estava muito interessada também nessa coisa da oralidade e nesse tema. E aí eu pensei, eu vou falar com as pessoas que eu conheço. E aí eu sentei com essas pessoas, eu gravava tudo no celular e elas me contaram as histórias delas, né? Inclusive, essa história, tem uma história que chama Aí Eu Fiquei Sem Esse Filho, um conto, né? Esse conto, por exemplo, ele é praticamente... Eu só fiz compor ali, porque quase tudo que está ali realmente foi o que a moça me contou, a mulher me contou. Então, é uma história bem, quase documentária, assim. Só que, claro, eu ficcionalizei e eu mexi na linguagem para poder aquilo virar literatura, né? Eu trabalho com uma pontuação meio incomum, eu uso muito 2 pontos em vez de vírgula, porque aí o meu intuito é tirar o realismo da coisa, né? E dar um certo distanciamento para a coisa ficar mais artística. Foi uma experiência difícil, porque é a realidade das pessoas, né? Não é só uma história que eu estou inventando. E delicado, e eu fiquei também pensando como é que eu vou colocar aquilo no papel, porque é uma coisa que as pessoas estão se abrindo para mim, estão se expondo ali, né? Mas, por outro lado, eu senti que era importante para elas também falar e contar as histórias. Acho que é muito importante também para o luto você falar da perda. Então, acho que foi para elas também bem importante. E voltando ao título, tem uma razão para esse título em específico? Tem, claro. Sempre tem, né? Tudo tem uma razão. Qual é a razão? Primeiro que ela falou assim. Ela falou assim, e eu deixei ali assim, por quê? Porque isso é muito duro. Ela tinha 7 filhos, né? Mas ela fala desse filho como se fosse assim, uma coisa que não tivesse muito mais próxima dela, entende? Porque você fala assim, aí eu perdi meu filho, é uma dor, é um negócio que não dá nem para saber. Eu perdi esse filho, eu perdi essa calça, mas tem outra ali. É horrível falar assim, mas ela precisa, porque senão não aguenta. Ela teve que se distanciar desse filho para poder sobreviver. E eu acho que a linguagem é isso, entende? Ela botou essa distância nessa palavra esse. Tanto é que a gente discute muito isso. Foi traduzido para o inglês esse conto. O tradutor é um grande amigo meu, ficou amigo, e a gente conversou muito sobre isso, sobre esse, porque é importante. É exatamente aí que está essa distância que é também estranha para quem lê, porque você não vai falar do seu filho dessa maneira, mas só ela é que sabe da dor dela. Por que ela está falando assim, entendeu?
Então, eu não posso mudar isso de jeito nenhum, porque isso tem a ver com todo o processo da dor, do luto dela. E chama muita atenção mesmo esse, assim, no meio do título. Tanto é que, só para acrescentar, no inglês, né, o super correto seria dizer I lost this child. Mas eu insisti com ele, tem que ser I lost that child. Por quê? Porque tem uma coisa meio corriqueira, meio de coloquial, e que dá uma distanciada. Aí ele falou, não, você tem razão, I lost that child. Porque, ficou longe. A língua, ela vai revelar coisas que a gente nem está querendo falar, né, às vezes. Ela entrega muito a gente. E pega, né? Às vezes você não consegue perceber 100% a intenção de como foi escrito, mas aquilo fica com você de alguma maneira. Exato, Depois do Aí Eu Fiquei Sem Esse Filho, veio o Urubus. E você tem falado sobre essa questão da oralidade, que marca muito a tua literatura, assim como o cenário do Rio de Janeiro também, que agora você falou que exorcizou, mas até então teus livros todos se passam lá. E é interessante porque você está há muito tempo aí na Alemanha e a cidade vai mudando geograficamente mesmo e a linguagem também. As gírias vão mudando, a maneira das pessoas se expressarem vai mudando e tu chegou a ter que passar por um processo de reconexão, assim, ou até fazer alguma pesquisa para escrever dessa maneira tão oral, tão brasileira, depois de tantos anos falando quase que exclusivamente em alemão? Olha, eu vou uma vez por ano ao Brasil, eu leio muito em português, livro e jornal. Com essa coisa da internet, hoje em dia você não precisa estar no lugar para estar no lugar, né? Contato é toda hora. Então, eu mantenho um contato muito forte com o Brasil e, sobretudo, com o Rio. Mas é verdade que, quando eu fui escrever o livro, eu li muito jornal, e principalmente esses jornais assim bem ruins, sabe? Jornal que só fala coisa horrível, porque você tem um vocabulário ali que você não vai ter num jornal de um nível melhor, né? E eu queria esse vocabulário. Eu lia coisas horrorosas, sabe? Comentário de internet, quando tem uma desgraça, um acidente, aqueles comentários horríveis que as pessoas fazem. Eu li aquilo para ver o vocabulário mesmo das pessoas, né? E tem, inclusive, um conto no Aí Eu Fiquei Sem Esse Filho, que ninguém sabe, mas é muito baseado em comentários. É um conto que eu escrevi sobre um acidente que matou um rapaz, um trabalhador, que foi um filho de... Essa história existe, eu não vou nem falar quem é, mas é uma pessoa famosa que atropelou e matou um trabalhador que estava no ponto ônibus. E aí saiu a notícia, e aí as pessoas comentando, né? E esses comentários eu usei no meu conto. Claro que eu mudei, ficcionalizei. Aí a linguagem está ali, está tudo ali. Você não precisa estar no Brasil, porque tá tudo ali, entendeu? Verdade. A internet é um registro muito curioso e algo bizarro do nosso mundo. Bom, já que estamos no Urubus, eu vou ter que pagar meu pedágio de entrevistador de Carla Bessa e fazer a pergunta que eu sei que você já respondeu umas 800 vezes. E você já até imagina qual seja, né? Inclusive, eu sei a resposta, mas eu vou fingir que eu não sei. E se tu quiser mentir, inventar alguma coisa também, fique à vontade. Mas eu tenho que perguntar, porque se eu não perguntar, vão questionar do porquê de eu não ter perguntado, que é o lance da conexão entre os contos do Urubus, né? Que um personagem de um conto aparece em outros contos, alguns locais se repetem, algumas situações também. Então, vamos lá. Carla Bessa, acabei de pensar nessa pergunta super original. De onde veio a ideia de conectar os contos do Urubus? Por que você escreveu dessa maneira? É engraçado porque você falou que você pode inventar uma coisa. De fato, todo mundo me pergunta isso, e é uma pergunta muito difícil de responder. Então, toda vez eu acho que eu falo uma coisa diferente. Da última vez aqui, eu tive uma leitura aqui da tradução, faz 3 semanas, e ele me perguntou, eu sei que na hora, eu tinha preparado já uma resposta, mas na hora me veio uma ideia, eu falei uma coisa completamente diferente. Porque é uma história... É assim, tem tantos motivos, eu acho que, agora para ser sincera, para falar sério, primeiro tem um motivo prosaico, que eu
muitas vezes não sabia como continuar, né? Como que eu vou continuar esse livro? E a minha primeira ideia é por que eu não pego um personagem que estava ali atrás, tadinho, que quase não aconteceu nada, agora ele vai virar o personagem dessa história. E assim eu vou desdobrando o livro, né? Eu pego uma coisa que ficou de lado ali e desdobro aqui, e assim por diante. Isso é uma coisa técnica, prosaica, uma razão. A outra razão tem a ver com essa coisa policial, que eu gosto de deixando pistas assim, e as pessoas vão pegando as pistas, aí eu deixo para lá, daqui a pouco ela aparece. Isso faz o leitor a leitora, ficarem interessados naquilo, né, e continuar lendo. Porque o livro de contos é muito fácil você abandonar, porque todo conto vale por si, aí você deixa. E assim, o leitor vão querer continuar de alguma forma, né? Agora, eu acho que eu falei ali em Frankfurt quando estava lendo, eu acho que tem a ver também com o fato de eu acreditar que tudo, de alguma forma, no mundo, tudo está interligado, de alguma forma, entende? E não por uma coisa esotérica, imagina, eu não tenho nada de esotérica, mas porque tudo que você faz hoje tem uma consequência para o que vai acontecer com você amanhã e etc. Né? O fato de eu vir para a Alemanha e tal, tudo isso tem uma consequência na minha vida. Então, eu acho que esse livro, e o outro livro que vai sair esse ano, tem uma coisa também, um processo parecido, o livro que eu estou escrevendo, eu acho que isso é uma coisa que me ocupa, minhas ideias, meus pensamentos. Essa coisa das consequências, de tudo ter um desdobramento futuro. E eu acho que é um pouco isso a ideia dessas ligações, porque os personagens passaram por ali, deixaram um rastro que vai ser seguido por outra pessoa, vai pegar aquilo vai transformar aquela pessoa. É como no Minha Murilo também, a alma, né? É uma personagem que aparece, tromba com ele, deixa cair uma receita, se ela não tivesse trombado, ele não ia encontrar a Sasha, e etc, etc. Então as coisas vão se montando assim, tipo um quebra-cabeça. Eu acho que tem a ver um pouco com essa ideia de quebra-cabeça e de dominó, que eu adoro aquela brincadeira que você põe as pedrinhas de dominó assim e que saem voando. Derruba todas. Muito bom. E com o Urubus veio o Jabuti. É? Foi uma surpresa para ti? Ou... Muito. Foi uma enorme surpresa. Foi uma enorme surpresa. Eu jamais podia imaginar. Quando eu fiquei entre os semifinalistas, eu já fiquei muito surpresa. Eu não imaginava mesmo. Coloquei ali, porque a gente sempre bota, né, nos concursos todos. Fiquei feliz e tal. Aí fiquei finalista. Para mim já tinha sido aquilo, já era o prêmio, porque realmente é maravilhoso ficar entre os finalistas. E quando teve a noite de entrega, era corona, né? Eu estava aqui, eu não teve nada presencial. Olha, eu não acreditava. Eu até comprei uma champanhe, mas só para comemorar o fato de eu ser finalista. E fui para a casa do meu namorado e falei, vou pegar o laptop e vamos deitar, vamos ficar na cama deitada, desarrumada, descabelada. Eu não imaginava, ainda bem que não me chamaram para dar depoimento, porque eu estava na cama deitada. Eu não imaginava que eu fosse ganhar, realmente. Foi muito legal, foi muito legal. E agora eu tenho uma pergunta de uma apoiadora aqui do podcast, do site, que é a Gisele Fiorini Bom. Sim, eu sei quem é. Uma fã sua, inclusive. Eu sei quem é. Ela falou que você podia lembrar porque ela morava aí na Alemanha. Sim. E comprou os livros diretamente contigo, né? Isso. E ela pediu para perguntar se o Jabuti, de alguma maneira, porque lógico, é maravilhoso ganhar, mas trouxe um peso, trouxe uma pressão, algo mudou nesse sentido? Trouxe uma pressão para mim, mas é uma coisa puramente minha, porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência à pressão, qualquer coisa me pressiona. Eu sou estressada, sou uma pessoa estressada, tensa. Então, o Jabuti é claro, né? Aquela coisa, não dá mais para ficar escrevendo assim. As pessoas agora vão olhar com cuidado, né? Mas isso foi uma coisa que no começo, agora eu já estou lidando melhor com isso, porque tem gente aí que ganha prêmio, depois escreve livro ruim, depois escreve livro bom. Nós somos pessoas, pode acontecer. Agora, o que eu achei, é claro que foi maravilhoso ganhar o Jabuti, mas eu achei que ia me trazer um pouco mais de coisas que não me trouxe, entende?
Mas eu acho que isso tem a ver com o Brasil. Assim, na Alemanha, se uma pessoa ganha um prêmio desse, pronto, ela chegou num patamar, né? Eu acho que no Brasil, infelizmente, não. Não. Eu acho que é um pouco ilusão a gente achar que vai ganhar um prêmio no Brasil, né? Que vai ganhar e que pronto, agora eu vou viver de literatura. Não, isso não existe. Viver de literatura no Brasil É muito difícil. é um desafio dos maiores. Por muitas e muitas questões, mas Exato. não abracemos o pessimismo. Depois do Urubus, depois do Jabuti, veio o Minha Murilo. Isso. E assim como os livros anteriores, ele também toca na questão da violência. Também tem uma abordagem social e trabalha de maneira muito forte a questão identitária. E eu sinto que são temas da tua literatura de maneira geral, assim. Uhum. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso no Minha Murilo, mas também na tua literatura como um todo. A questão social acho que tem a ver com a ambientação mesmo, né, do Rio e de onde eu venho, né? Essas figuras são personagens, são figuras que eu lidei com esse tipo de... Não com essas pessoas, mas são as pessoas com as quais eu convivi até os meus 23 anos, quando eu saí do Rio, né? Então, são, assim, os meus fantasmas, digamos assim, né? São coisas que estavam ali, por isso que eu falo de exorcismo, né? Que ficaram ali o tempo todo conversando comigo. A questão da violência é um tema no Rio, é um tema no Brasil, não tem como você não ver, né? E nem eu quero não ver. Agora, a questão da identidade, muito legal isso que você falou, porque o Minha Murilo, para mim, é um livro, basicamente, muito mais sobre identidade do que sobre violência. Identidade, não só identidade de gênero, que é óbvio, porque é uma travesti, né, a protagonista, mas identidade de uma forma geral, porque eu acho que eu tenho uma noção de identidade como uma coisa muito fluida, como uma coisa que vai mudando, que é passível de mudança, porque o ser humano ele é muito adaptável e transformável, né? Então, é um livro que questiona um pouco essa coisa da identidade como uma coisa fixa e questiona também a questão do binarismo, né? Toda, não só em relação a gênero, mas de forma geral, homem, mulher, bom, ruim, vítima, algoz. Eu acho que a realidade é muito mais complexa. Nós somos tudo isso, todos nós temos tudo isso em nós, né? Homem, mulher, algoz e vítima, e a verdade é sempre uma coisa muito fluida, e entre uma coisa e outra, dependendo da situação, eu sou uma vítima, dependendo, eu sou um algoz. Então, eu acho que é um livro que levanta essas questões. Agora, o Minha Murilo, em termos de projeto formal, ele é bem diferente dos outros dois livros. É um livro bem mais linear, com uma linguagem mais normal, digamos assim, entre aspas. Eu não faço tanto esse jogo, essa coisa lúdica com o discurso indireto livre que eu faço nos dois outros livros. Foi uma experiência que eu quis fazer, escrever uma história. Claro que tem um vai e vem cronológico e tal, mas eu queria escrever uma coisa assim, mais ou menos linear. Eu acho que é um livro bem diferente dos outros dois e do que vem agora também. Mas, em termos de enredo, tem esses temas aí que realmente me acompanham. Identidade, violência, esses são os meus temas. Esse lance de ser vítima ou algoz, acho que o que marca muito o livro é justamente a possibilidade de ser vítima e algoz ao mesmo tempo. Exato. Né? Esses papéis que se invertem, se misturam, é muito interessante de observar. E agora então, depois do Minha Murilo, você está escrevendo coisas novas? Não. Não? Tá pronto. Ah, já tá pronto? Olha só. Vai sair em novembro. Que massa. Tu pode adiantar alguma coisa? Além de não se passar no Rio, o que já é um diferencial. Esse é um livro que ele não tem um lugar definido, assim, pode ser em qualquer lugar. É um livro que se chama Todas Uma. Olha, eu tenho que dizer, teus títulos são todos muito curiosos. São, Aí eu pensei assim, Filho, Minha Murilo. Urubus é o mais... É o mais normal, né? É o mais comum, mas ainda assim chama atenção, né? Urubus. Por que Urubus? E agora mais um. Eu acho título super importante. Que legal.
E o Todas Uma é um livro que vai sair pela Confraria do Vento em novembro, durante a Flip, num evento paralelo, né, não na Flip oficial. Eu vou estar aí no Brasil para o lançamento, vai ser presencial. E é um livro bem singular, que tem um projeto gráfico bastante diferente. Eu não posso falar, eu acho que eu não posso falar ainda, mas vai ser um livro graficamente diferente. E tematicamente é um livro sobre a questão da condição da mulher. É um livro sobre questões de feminilidade, sobre questões feministas. Eu me concentrei nessa questão da feminilidade e da maternidade também, no lado bom e no lado ruim. Eu acho que vai ser um livro bem legal. Os contos, é um livro de contos, eles são interligados também, mas de uma maneira diferente do que os urubus. Eu também acho que não posso falar ainda como, mas não é mais com personagens que saem e entram, é outro projeto estético. Eu estou gostando bastante e está pronto, na verdade. Está na editora para revisão, mas ela já deu ok e a gente vai sair em novembro. Essa questão da mulher também é bem forte para ti, né? No primeiro livro, de alguma maneira, você tratou sobre maternidade, agora você retoma esse tema. É verdade, é. E eu acredito que na literatura a gente tem encontrado cada vez mais espaço para falar dessas questões, né? Com certeza. De trazer o protagonismo feminino, de falar de maternidade sem romantização. Exato. Como que você vê esse cenário e o quão importante isso é para ti? Eu acho que é muito urgente falar dessas questões, exatamente porque há um espaço, agora mesmo que nós precisamos falar, porque ainda há uma desigualdade muito grande, né? Estatisticamente, tem como provar de que as mulheres ganham menos, estão em posições menos privilegiadas. É um tema que é só você conversar com as mulheres ao seu redor, todas elas têm essa sensação de desaparecimento no momento em que elas se entram numa relação, e sobretudo quando viram mães, né? A pessoa desaparece, a mulher desaparece e ela passa a ser mãe. E isso eu acho que é muito importante falar, porque é um momento maravilhoso ser mãe, sem dúvida nenhuma, para mim, pelo menos. Mas é muito doloroso da maneira como é muito doloroso a gente ter que sacrificar o que a gente era para poder ser mãe, e não teria que ser assim, entende? É preciso que isso mude, e eu ouço isso de muitas mulheres, então eu acho que é muito importante, é um tema importante a ser falado, e vai ficar ainda por muito tempo, porque até isso mudar, né, é uma realidade que tem 2.000 anos, então acho que vai demorar mais uns 2.000 anos para melhorar. Acho que sim. Se ainda tiver terra, né, daqui a 2.000 anos. Vamos ver. Sim, sim. Quando a gente fala de questões sociais, de forma geral, de minorias, às vezes é um pouco frustrante, né? Porque você vê que as coisas estão caminhando, mas vão devagar e tem uma força muito grande puxando ao contrário, né? Se você olha para os Estados Unidos, né, o Brasil também, mas essa questão da lei do aborto, que acabaram de mudar novamente, né? Era uma coisa legal e agora ficou de novo ilegal nos Estados Unidos. Isso são retrocessos, né? Retrocessos que estão acontecendo no mundo inteiro, aqui na Polônia, na Hungria e no Brasil mesmo, né? Uma situação que eu espero que em outubro a gente vai mudar isso. Espero que a gente consiga também efetivamente mudar, né? Com certeza. Que se mude no resultado e que esse resultado seja respeitado. É o que normalmente todos nós, né? Porque existem muitos urubus ao redor. Eu sei. Esperando as coisas darem errado. Eu tenho esperança de que vá melhorar. Tenho esperança. Também tenho. Temos que ter esperança, porque senão tem que ter. A gente fica maluco. Então é isso, Carla. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito legal o papo. Vou esperar ansioso aí pelo teu livro em novembro. Por favor. E espero que em breve você volte aqui. A gente converse, fale sobre outras coisas, sobre os novos projetos que estiverem acontecendo. Com prazer, com prazer. E quando sair o livro novo, se você quiser, a gente pode bater um papo de novo.
seria muito legal, ficaria muito contente. Pronto, então já fica marcado. Quando em novembro a gente tem a segunda parte desse papo. Beleza. Tá bom. Tá bom, querido. Muito obrigado. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima.